Gente, tudo bem? Bom dia, né? Hoje é dia 4 de agosto, certo? Eu vou gravar um vídeo aqui respondendo a questionamentos que eu tenho recebido aí dos seguidores e também para comentar acerca de algumas comparações que eu tenho visto, o pessoal fazendo certas comparações sobre o crescimento do número de casos letais no Brasil, né, em comparação com outros países, e as análises que eu tenho visto estão todas equivocadas no meu entendimento. Então eu vou iniciar aí com uma figura, com um tipo de análise que eu acho mais correta e mais importante nesse momento atual. Então aí eu tenho uma figura mostrando aí onde eu tenho um número de casos letais acumulados, certo? Sendo que eu vou contabilizar os números após o 100º caso, ok? Então o eixo X ali, onde tem T, ele é dias após a ocorrência do 100º caso. Então dessa forma eu estou normalizando a escala de tempo. Então a escala de tempo ela é o número de dias após o país ter chegado no 100º caso, certo? 100º caso letal, tá bom? Então aí você tem um sistema, são 3 sistemas temporais, no caso aí Índia, Brasil e Estados Unidos. E são 3 sistemas que têm dinâmicas, né, distintas, mas estão na mesma escala de tempo, usando um eixo que é normalizado. Então eu tenho aproximadamente aí 120 dias após o 100º caso letal, tá bom? Aí você pode ver aí que os dados pretos é a Índia, certo? A bolinha preta é a Índia, o quadradinho vermelho é o Brasil e o diamantezinho verde é os Estados Unidos, né? Aí eu coloquei, gente, um pontilhadozinho perto de cada curva. Um pontilhadozinho preto perto da curva da Índia, um pontilhadozinho vermelho perto da curva do Brasil e um pontilhadozinho verde perto da curva dos Estados Unidos, tá bom? Tá percebendo aí? E aí eu boto qual é a forma funcional desse pontilhadozinho, que é um exponencial. Então, aí, para quem entende matemática, essa figura já basta. Né? Para quem entende matemática, essa figura já basta, porque dá para ver claramente que a Índia tem um exponencial, um crescimento mais forte, o Brasil tem um crescimento próximo da Índia e os Estados Unidos tem um crescimento bem mais grande, né? Certo? Para quem entende matemática sabe que a exponencial de 0,027 vezes x ela é um exponencial maior, vamos dizer assim, do que a exponencial de 0,007x, tá bom? Então, ou seja, traduzindo, olha para essa figura. Índia e Brasil estão crescendo mais rápido que os Estados Unidos, tá certo? Para quem não entende matemática, aí eu fiz uma outra figurazinha aí, que aí é um pouquinho mais simples, tá? E aí eu acho que fica mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar a divisão entre as duas curvas. Eu vou pegar a curva do Brasil, que é aproximadamente é o X ali, certo? Desculpa, é o Y, né? É uma constante A mais uma constante B multiplicado pela exponencial que a gente achou. E vou dividir ela pela curva dos Estados Unidos, que é a curva Y, que é aquela formulazinha, um C, uma constante C, mais uma constantezinha D exponencial de 0,007, tá bom? E aí eu vou dividir uma curva para outra, eu vou dividir o comportamento exponencial dos Estados Unidos, do Brasil, pelo comportamento exponencial dos Estados Unidos, tá legal? Aí o que acontece aí? Observe que para uma escala de tempo, se tudo se mantiver do jeito que está hoje, numa escala de tempo de mais de 40 dias, o Brasil vai passar os Estados Unidos. E se mantiver esse comportamento exponencial, em 60, 80 dias, pode ficar 3 ou 4 vezes mais letal que os Estados Unidos. Então, essa é a análise correta, onde você olha o comportamento, o crescimento funcional, a forma funcional e compara as formas funcionais, entendeu? Essa é a maneira correta. Então, se esse comportamento de hoje for mantido, existe a possibilidade do Brasil se tornar 2 ou 3 vezes mais letal do que os Estados Unidos. Essa é a interpretação correta dos dados, tá bom, gente? Pelo menos no meu entendimento, né? Bem, agora para a gente completar, eu vou mostrar aí o R, né, calculado para o Brasil. A próxima figura aí é o R, uma observação do tempo. Ele oscila ali em torno de 1,06 mais ou menos, tem uma base de erro de 0,02. Então ele fica ali entre 1.02 a 1.08, 1.09, então a média ficou 1.05, 1.06 mais ou menos, tá bom? É pequeno, mas ainda é acima de 1, ou seja, ainda há um crescimento do número de casos acumulados, que é o que a gente vai ver na próxima figura aí. A gente vai ver aí a curva preta, né, são os dados, e a curva vermelha é o meu modelo, né? Eu já mostrei as figuras várias vezes, então você está vendo aí a concordância das curvas dos dados oficiais com o meu modelo e a previsão. A previsão indica crescimento ainda. Por quê? Porque o R está um pouquinho acima de 1. Então o crescimento aí, a gente vai chegar, né, se for mantido o atual crescimento, 3 milhões de casos
no dia 13 de agosto aproximadamente, e mais de 100 mil casos letais. Tá bom, gente? Então é isso, viu? Então, entendam dessa forma. A curva que mostra, a curva de crescimento do número de casos letais no Brasil está atualmente mais intensa do que a do americano, né? E a gente tem que esperar que ela diminua, óbvio, mas se for mantido essa tendência, tudo indica que vai passar dos Estados Unidos. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço.